Próxima pergunta. Como foi seu início na clínica? Dificuldades e medos acerca disso? Bom, o início na clínica, para mim, foi um pouco mais fácil, né? No sentido de, como eu já, se você acompanha a gente aqui no canal, precisei acender as luzes aqui porque eu achei que tava ficando, tava muito escuro, né? Bom, então se você acompanha a gente no canal, você já deve saber que a minha mãe também é psicóloga, tanto é que ela tem alguns vídeos aqui no canal, ela não trabalha com a linha de terapia cognitiva, mas ela tem uns pensamentos muito bacanas também, que às vezes eu concordo, alguns outros não, mas enfim. E aí pra mim foi muito mais fácil por conta disso, né? Então eu já tinha o consultório montado, já pronto para isso. Ela já disponibilizou os horários, então não tinha questão de, por exemplo, ter que alugar a sala, alugar horários, coisas nesse sentido. Então, inicialmente, né, essa questão da parte do espaço, né, para mim isso foi muito mais fácil. Eu não tive essa preocupação. Ao mesmo tempo, a questão de dificuldades, as dificuldades que eu fui ter foi mais no atendimento mesmo, né? Tanto no atendimento como de conseguir pacientes, né? Porque isso não é uma coisa tão fácil de você conseguir, porque como que você... Porque, assim, já é difícil, por exemplo, num médico, uma pessoa simplesmente vê lá um médico e fala assim, vou nesse médico aqui, tô com dor e vou nesse médico. Normalmente a gente pede referência, né? Tipo, você conhece algum médico, você conhece algum gastro, você conhece um psiquiatra, né? Você conhece... A gente pede normalmente referências. E junto com isso, o psicólogo, ser psicólogo e tal, é difícil as pessoas irem procurar um psicólogo porque ainda tem muito preconceito nessa questão de ser coisa de louco, né? Coisas assim. E falar que vai no psicólogo e tal. Então, esses dois empecilhos é muito difícil. Foi um pouco muito difícil, que demorou, né, para eu começar. Então, assim, eu fiquei assim com um paciente e dois pacientes por assim um ano, né? Então é uma coisa assim, é difícil. Como eu disse, para mim foi um pouco mais fácil porque eu não tive esse gasto, né, de ter que bancar uma sala e por aí vai, né? Então cada um foi uma escolha muito consciente que eu fiz, né, quando eu falei assim, vou fazer psicologia e tal, porque pensando justamente nisso, né? Não foi uma escolha tipo de emoção, vou fazer isso porque é o que eu quero na vida e tal. Então as dificuldades são essas, né? Então mesmo assim, você vê, mesmo assim eu tendo um suporte e tal, foi uma dificuldade isso. Ao mesmo tempo que a dificuldade quando eu comecei a atender, que foi na linha de psicanalítica, né? E era mais difícil, sabe? É mais difícil porque eu sentia que eu podia ajudar mais aquele paciente, tentando algumas intervenções e tal, mas na linha psicanalítica eu não podia, né? Eu tinha que ser mais na minha, né? Mais neutro, não falar umas coisas tão diretas, assim, né? Então isso foi uma dificuldade também que foi o que me fez procurar a terapia cognitivo-comportamental e me deu mais essa liberdade. E aí com o tempo foi ficando mais fácil, né? E os medos, é o medo de nunca dar certo, né? O medo de fazer alguma coisa errada, às vezes de vir um paciente muito sério, né? E você acabar prejudicando ele, né? E coisas nesse sentido, às vezes um paciente, sei lá, com pensamentos suicidas e você achar, ai meu Deus, e se eu falar alguma coisa, isso estimular ele, né? Ou se ele acabar se matando, né? Coisas assim. Isso é uma coisa que tem que... E assim, a gente vai, com o tempo, né? Criando uma resistência com isso, né? É um medo que não pode te impedir de fazer, né? De atender e de trabalhar com essas coisas, né? Porque com o tempo você vai percebendo que você não tem tanta responsabilidade assim, né? Você tem a responsabilidade de cuidar do paciente e tal, mas se você fazer as coisas direito, né? No seu jeito, não falar besteira, né? Coisas assim pro paciente, independente do que acontecer fora do consultório, você não tem esse controle, né? Você não tem esse poder. Então essas coisas acabam com o tempo, assim, conforme for compreendendo isso, né? Numa visão mais filosófica e também da psicologia mesmo, que a gente não tem esse poder, a questão de aceitar a vida como ela é uma coisa que esses meses foram ficando mais fáceis. Então, o início na clínica foi isso, né? Eu acho que foi difícil inicialmente por questão de conseguir pacientes, essa dificuldade e tal, mas ao mesmo tempo foi muito mais fácil do que para muita gente, porque eu não tive tantos empecilhos na questão de conseguir um consultório, de conseguir uns horários e tal. Independente do que for, o que eu aconselho, se você quer trabalhar na clínica, é começar. Tá? Se você tem algum medo e tal, comece. Você só vai saber realmente o seu medo fazendo. Você vai superar o seu medo também fazendo, tá? Mesmo que você... Por muito tempo eu trabalhei, né, por conta dessa questão de ser poucos pacientes e tal, basicamente de graça, né? Então, é uma coisa que não
né? Eu cobrava, mas cobrava um valor muito baixo e tal. Então, não tinha nada, né, de rendimento e tal. E se eu tivesse ainda que investir, né, num horário, pagar um horário para atender, seria menos ainda. Então, é uma coisa que você não tem que ter esse medo, né? Você tem que entender que vai ser assim por um tempo. Se você puder fazer isso, né, ficar um tempo aí trabalhando dessa maneira, ok. Se não puder, talvez busque outro trabalho, né, para complementar a renda até que você consiga subir na clínica, né? Então, esse assim que foi o meu início na clínica. Foi uma coisa que ao mesmo tempo foi um pouco difícil, também foi um pouco fácil comparado com as outras pessoas, né? Mas como eu disse, foi uma escolha consciente minha, não é tipo, nossa, você é sortudo. Não, foi uma escolha consciente minha. Eu poderia ter feito qualquer outra faculdade, como eu até disse que eu fiz veterinária, mas quando eu decidi começar a fazer psicologia foi uma coisa mais consciente também, né? Então, isso é uma coisa que tem que entender, né? Foi uma coisa muito consciente, que eu me dou muito bem também com a área, e então por isso foi um pouco mais fácil nesse início. E os medos acerca disso é o que eu já disse também, de às vezes prejudicar o paciente de alguma maneira, ou de não dar certo e tal. Mas isso com o tempo, conforme você vai tendo os resultados positivos também, isso vai ajudando a superar.